Olá pessoal, vamos continuar então a aula de Direito Agrário e agora, terminando a questão das propriedades quilombolas, nós vamos tratar de duas outras propriedades que são da União, mas que têm uma regulamentação específica e que são bem interessantes e são tratadas no mesmo decreto-lei, que é o Decreto-Lei 9760 de 1946. E aí é o seguinte, as duas propriedades que nós vamos tratar são as propriedades da marinha e as propriedades de fronteira. Nós vamos ver que elas têm uma importância muito grande dentro do nosso ordenamento jurídico e aí por isso elas têm uma regulamentação bastante especial. Vamos começar então um pouco da leitura do decreto, até para a gente conseguir entender do que se trata. Então, o artigo 1º do decreto diz que incluem-se entre os bens imóveis da União, letra A, a linha A, os terrenos da Marinha e seus acrescidos. B, os terrenos marginais dos rios navegáveis em territórios federais se, por qualquer título legítimo, não pertencerem a particular. C, os terrenos marginais de rios e as ilhas nestes situadas na faixa da fronteira do território nacional e nas zonas onde se faça sentir a influência das marés. D, as ilhas situadas nos mares territoriais ou não, se por qualquer título legítimo não pertencerem aos estados, aos municípios ou particulares. E, porção de terras devolutas que forem indispensável para a defesa da fronteira, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais. F, as terras devolutas situadas nos territórios federais. G, as estradas de ferro, instalações portuárias, telégrafos, telefones, fábricas, oficinas e fazendas nacionais. H, os terrenos dos extintos aldeamentos de índios e colônias militares que não tenham passado legalmente para o domínio dos estados, dos municípios ou dos particulares. I, os arsenais com todo o material de marinha, exército e aviação, as fortalezas, fortificações e construções militares, bem como os terrenos adjacentes, reservados por ato imperial. J, os que forem do domínio da coroa. K, os bens perdidos pelo criminoso condenado por sentença proferida em processo judiciário federal. L, os que tenham sido, a algum título ou em virtude de lei, incorporados ao seu patrimônio. Então aí eu tenho uma lista de bens imóveis que, independente da situação, aí os casos ali que não estão excepcionados no próprio artigo, mas independente da situação, eles são propriedades da União. Isso porque cada uma dessas situações carrega uma relevância especial que justifica o fato de que esses terrenos não podem ficar na mão de outras pessoas. A exemplo daqueles terrenos ali próximos ao mar, que na verdade nem permitiriam a habitação e ao mesmo tempo eles servem para diversas questões como portos, como a própria fronteira, ainda que marinha, né, com outros locais e assim por diante. Então, nesses terrenos eu tenho uma justificativa para que eles sejam necessariamente do Estado, no caso da União, e não de particulares. Acontece, e aqui eu já vou dar uma parada para explicar uma questão para vocês, acontece que alguns desses terrenos, eles foram vendidos a particulares antes de toda essa regulamentação, por conta de uma passagem errônea que houve de alguns terrenos da União, de algumas terras devolutas da União, para os estados e para os municípios. Então, o que aconteceu em resumo? Lá na vigência da Constituição de 1891 ainda,
A União tinha algumas terras devolutas, concedeu essas terras para estados e municípios. Os estados e municípios, como não tinham utilização para essas propriedades, repassaram ou venderam essas propriedades para alguns particulares. E aí, depois que toda essa situação se resolveu, depois que veio a regulamentação dessas propriedades, aí se pensou, como que agora eu retiro esse particular, ainda que seja uma propriedade da União, como que eu retiro esse particular de lá se ele regularmente teve a terra cedida, se ele regularmente comprou aquela propriedade, ele não tirou de ninguém, ele não invadiu, não aconteceu nada nesse sentido, e aí eu vou retirar ele à força da propriedade? Então ficou essa dúvida muito grande de como que a legislação iria resolver essa situação. Até por isso, em alguns incisos ali a gente viu, né, dessas definições das áreas da União, já se ressalva que aquelas propriedades pertencem à União, salvo se, por justo título, já pertencerem a estados, municípios ou a particulares. Por quê? Porque em algumas dessas situações, apesar do grande interesse que teria a União de ter essas propriedades, né, de manter essas propriedades, era ainda mais interessante preservar a segurança jurídica dessas pessoas, mesmo porque essas pessoas teriam que ser indenizadas com outras propriedades, e aí geraria um outro problema a ser resolvido e assim por diante. Então se percebeu que em algumas situações isso não era possível. Nós vamos ver que tem algumas situações em que, mesmo que aquele particular tenha comprado de justo título, tenha feito tudo certinho, não é possível mantê-lo na posse, na propriedade daquelas áreas, por conta de interesses maiores ainda que tem a União, principalmente defesa da segurança nacional e assim por diante. Mas, nos casos em que isso foi possível, aquelas posses, aquelas propriedades acabaram sendo regularizadas. Ainda que ali próximos das águas, ainda que naquelas situações ali bem específicas previstas pela lei. Aí o artigo 2º, ele vem dizendo que são terrenos da Marinha em uma profundidade de 33 metros medidos horizontalmente para a parte da terra da posição da linha do pré-mar médio de 1831. Os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faz sentir a influência das marés. E B, os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faz sentir a influência das marés. Então, a Marinha tem como uma das funções proteger as fronteiras brasileiras onde elas existem por mar. Então, essas propriedades, né, próximas ao mar, onde se sente a influência do mar, que na verdade, aqui quando a lei fala que se sente a influência do mar, o que ela quer dizer é que esteja muito próximo do mar. Essas propriedades, elas pertencem então à Marinha para fins de construção de bases, para fins de construção de defesas, para fins de posicionamento estratégico, para fins de saída de navios, por exemplo, para vários e vários objetivos que a Marinha tem dentro dessa estrutura aí próxima, né, dentro dessas propriedades próximas do mar, e que são úteis, como eu falei, né, inclusive à própria segurança nacional. Então, essas propriedades, elas precisam ser da Marinha, precisam ser estruturadas pela Marinha, para que não aconteça, por exemplo, uma invasão no país entrando por meio de uma propriedade particular, por exemplo, que não tem nenhum interesse, não tem nenhuma necessidade de ter uma proteção exacerbada. Então, como ele não tem uma necessidade de ter uma proteção maior, é justamente ali o ponto
onde o país vai ser atacado, por exemplo, né, por conta dessa falta aí de proteção. O artigo 3º diz que são terrenos acrescidos da Marinha os que tiverem se formado natural ou artificialmente para o lado do mar ou dos rios e lagoas em segmento aos terrenos da Marinha. Então, além dos terrenos daqueles que fazem fronteira com o mar, aqueles que se formarem logo depois dos terrenos que são da própria Marinha, digamos que a água, por exemplo, o nível da água desça e se forme um terreno bem do lado de um outro terreno da Marinha. Aquele terreno passa a ser da Marinha também. E é o reconhecimento porque as águas, tá, elas pertencem ao Estado brasileiro. Mas então, a partir do momento que ela vira uma propriedade ali, eu tenho que destinar essa propriedade a alguém. E aí a lei já vem e diz: se for contíguo, se for logo depois de uma propriedade que já é da Marinha, formada ali em meio às águas, aquela propriedade é da Marinha também. Artigo 4º. São terrenos marginais os que, banhados pelas correntes navegáveis, fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 metros, medidos horizontalmente para a parte da terra, contados desde a linha média das enchentes ordinárias. Artigo 5º. São devolutas na faixa da fronteira, nos territórios e no Distrito Federal as terras que, não sendo próprias nem aplicadas a algum uso público federal, estadual, territorial ou municipal, não se incorporaram ao domínio privado. Então, tudo que tiver na faixa de fronteira, que for terra devoluta e que não estiver sendo utilizado pelos estados, pelos municípios, para algum fim específico de interesse público, passa a ser terra devoluta, passa a ser propriedade da União. Beleza? Então, isso passa a ser parte da União. Então, o final do artigo é que não se incorporaram ao domínio privado. A linha A, por força da Lei 601 de 1850 e outras leis e decretos gerais, federais e estaduais, que são aqueles que eu falei, que acabaram regularizando, né, passando a propriedade, na verdade, para alguns particulares e depois regularizando essas propriedades quando se viu que não tinha mais jeito, digamos, né, que a situação já estava estabilizada, que a situação já estava controlada. B, em virtude da alienação, concessão ou reconhecimento por parte da União ou dos Estados. Também mesma situação. Então, a União vendeu, o Estado vendeu para um particular, a partir daquele momento se incorpora ao patrimônio do particular, e aí eu não tenho mais como retirar pura e simplesmente aquele particular da terra. C, em virtude de lei ou concessão emanada de governo estrangeiro e ratificada ou reconhecida, expressa ou implicitamente pelo Brasil em tratado ou convenção de limites. Então, aqui a gente tem que considerar que o território brasileiro nem sempre ele foi redondamente esse mesmo território. Existem algumas divisões com alguns estados estrangeiros, algumas discussões históricas com alguns estados estrangeiros, e que levaram determinadas propriedades a serem incorporadas ao território brasileiro. E aí, essas propriedades que foram incorporadas ao território brasileiro, eu posso ter antes, por exemplo, uma parte dessas áreas tendo sido concedidas a particular, concedidas ou vendidas a particular pelo território estrangeiro. E, inclusive, eu posso ter algumas propriedades que pertenciam a estado estrangeiro antigamente e que foram cedidas a algum particular, e aí essa cessão ela tem que ser autorizada pelo Estado brasileiro, e se tiver sido, aí eu já não consigo mexer mais. A linha D, em virtude de sentença judicial com força de coisa julgada. Mesma situação, tranquilo. E, por se acharem em posse contínua e incontestada,
com justo título e boa-fé por termo superior a 20 anos. Então, qual que é o objetivo aqui? Regularizar aquelas posses precárias novamente. Isso vocês vão ouvir sempre na disciplina de direito agrário. Então, regularizar aquelas posses que existem desde muito tempo, tá? Muito tempo, e que nunca foram contestadas, seja por um particular, seja pela própria União, pelos estados, pelos municípios. Ninguém nunca chegou lá e disse que aquela propriedade não era daquele cidadão. E enquanto isso, ele teve posse, ele produziu, ele tirou seu sustento dali. Então, são várias situações que estão envolvidas aí. Então, nesse caso, tá, a própria lei já entende que isso está, assim, fixado no patrimônio desse particular e não pode ser simplesmente retirado assim. F. Por se acharem em posse pacífica e ininterrupta por 30 anos, independente de justo título e boa-fé. Então, aí tem uma grande diferença, e grande diferença de tempo, inclusive, né? Se eu tô lá há 20 anos, na verdade de 20 a 29 anos, né? Eu preciso comprovar que eu tenho um justo título daquela propriedade, pode ser um contrato de compra e venda, pode ser um termo de cessão, pode ser qualquer tipo de documento que justifique a minha posse, a minha estadia ali dentro daquela área, dentro daquela propriedade. E eu preciso comprovar que eu estive, ainda que não incomodado, que eu estive de boa fé durante esses 29 anos. Agora, se eu passei de 30 anos naquela propriedade e eu posso comprovar que eu tenho mais de 30 anos naquela propriedade, aí já se torna desnecessário comprovar, primeiro, que eu tenho um justo título, então independente daquilo ter sido feito por cessão, por compra e venda, ou de eu ter tomado conta daquela propriedade, eu vou ter o direito a ela porque eu já estou lá há 30 anos sem contestação. Inclusive, eu não preciso comprovar nem sequer a existência de boa-fé. Na verdade, nem vai se tocar no assunto, mas eu posso, inclusive, estar de má fé, ter tomado conta da propriedade e mesmo assim, segundo a lei, eu vou ter direito à regularização daquela propriedade, ao título daquela propriedade, porque já vai estar incorporado no meu patrimônio. G. Por força de sentença declaratória proferida nos termos do artigo 148 da Constituição Federal. Isso na Constituição Federal de 1937. Isso já era a própria declaração de posse de propriedade daquelas terras, né? Da compra daquelas terras ou da cessão daquelas terras ou qualquer situação que justifique, inclusive, porque na época houve uma judicialização muito grande no intuito de regularizar essas propriedades. Então, as pessoas começaram a comprovar a existência de posse ininterrupta, as pessoas começaram a comprovar a existência de justo título para conseguir simplesmente declarar que aquela propriedade era sua e não do Estado, para evitar que o Estado viesse depois cobrar aquilo de volta. E aí, isso tanto funcionou que na própria lei existe a previsão, até desnecessária do meu ponto de vista, porque se aquilo está declarado, eu já caio também nos incisos anteriores, mas existe a previsão legal de reconhecimento, né, dessa posse e que posteriormente não vai ser discutida pela União, não vai ser discutida pelos estados, pelos municípios. Parágrafo único. A posse a que a União condiciona a sua liberalidade não pode constituir latifúndio e depende do efetivo aproveitamento e morada do possuidor ou do seu preposto.
integralmente satisfeita por estes, no caso de posses de terras situadas na faixa da fronteira, as condições especiais impostas na lei. Então, além de dar a destinação mais produtiva para essa área, ele precisa também, quando for faixa de fronteira, ele precisa cumprir todo um arcabouço de requisitos legais para que ele possa se utilizar daquela propriedade. Porque ele precisa, ele pode até ter essa faixa de fronteira, mas ele precisa para isso gerar para as outras pessoas, na verdade, né, um mínimo de segurança para que, mesmo com a marinha ou com o exército não estando ali naquela faixa, que aquilo não vai ser atingido de nenhuma forma. Então, para isso, ele cumpre determinados requisitos. Inclusive, pode haver a necessidade de a União tomar essas propriedades, mas unicamente em caso de interesse público maior, ou seja, se há uma iminente invasão, por exemplo, a União pode tomar conta dessas propriedades para construir uma sede, uma base do Exército, da Marinha, para cuidar dessas faixas e assim por diante. Porque as faixas de fronteira, elas são de importância vital para o país. O artigo 9º, ele trata um pouquinho da demarcação desses terrenos da Marinha. Inclusive o artigo 9º e seguintes. É da competência do Serviço do Patrimônio da União a determinação da posição das linhas do pré-mar médio do ano de 1831 e da média das enchentes ordinárias. Isso porque essas duas informações, tá? Tanto a posição das linhas do pré-mar quanto a média das enchentes ordinárias, eles são requisitos para a definição da quantidade de propriedades e do tamanho das propriedades que vai ser concedida para a Marinha. Lembra lá que tem uma quantidade certa de metros após essas definições que vão ser as propriedades da Marinha. O artigo 11 diz que antes de dar início aos trabalhos demarcatórios e com o objetivo de contribuir para a sua efetivação, a Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão realizará audiência pública, preferencialmente na Câmara dos Vereadores do município ou dos municípios onde estiver situado o trecho a ser demarcado. Pessoal, lembram quando lá atrás a gente viu que para regularização das terras dos quilombolas seria necessário a fixação de edital, né, para que as pessoas ficassem sabendo daquelas demarcações? Mesma situação aqui, só é tratado de uma forma um pouco diferente. Então, eu tenho uma situação aqui em que as pessoas precisam saber que essas terras estão sendo demarcadas e de que forma. E aí, para isso, eu faço uma reunião na Câmara dos Vereadores Municipal, né, para chamar as pessoas para entender o que está acontecendo e, inclusive, já ouvir eventuais pessoas que queiram se manifestar sobre esse processo e resolver as situações pontuais. O parágrafo 4º diz que serão realizadas pelo menos 2 audiências públicas em cada município situado no trecho a ser demarcado, cuja população seja superior a 100 mil habitantes, de acordo com o último censo oficial. Então, isso significa que a legislação está dando ainda mais ênfase quando a cidade for um pouco maior, para que se façam pelo menos 2 audiências, para que as pessoas de fato tenham essa oportunidade de se manifestar, de debater, de participar, de ter informações e assim por diante. Tá? Então, vejam o tamanho da importância que a legislação dá para essa previsão.
Além disso, o que a gente pode comentar ainda mais sobre os terrenos da Marinha? Em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, a questão de que os terrenos da Marinha, eles são inalienáveis. Beleza? Assim como outros tantos bens públicos, os bens da Marinha são inalienáveis. Segundo ponto é que é possível a utilização desses terrenos da Marinha, ainda que seja para alimentação própria do batalhão e assim por diante, é possível a utilização para fins agrários, ou seja, para fins produtivos, não só para bases, por exemplo, né? E sobre as terras da fronteira, eu queria só ressaltar que existe uma possibilidade de ratificar essas propriedades fronteiriças, tá? Mas só se houver o cumprimento efetivo daquilo que é estabelecido no Estatuto da Terra. Ou seja, eu só vou regularizar alguém numa propriedade de fronteira se aquela situação for tão evidente e tão clara na lei que eu não puder negar, digamos, porque a gente já viu quais são os interesses públicos envolvidos aqui. Então, a única forma de regularizar aquilo é se de fato ele cumprir todos os requisitos e, além disso, se ele estiver usando aquela propriedade para produzir, se ele estiver cumprindo a função social da propriedade, tá? Dentro daqueles critérios estabelecidos lá no Estatuto da Terra. Então, em resumo, se ele estiver dando a melhor destinação para essa propriedade. Fora essa situação, eu não posso regularizar propriedades de fronteira, ainda que exista posse, ainda que exista todas aquelas situações, tá? Além disso, a jurisprudência reconheceu, depois de muito tempo, a nulidade de diversos negócios jurídicos que foram realizados sobre terras na fronteira. Então aí entra um ponto muito importante, tá? Às vezes, a pessoa até comprou aquela propriedade regularmente. Às vezes, ela até tem o justo título e ela até está de boa fé, mas o interesse público envolvido aqui é maior e existe, e os terrenos de fronteira eles também são inalienáveis, ou seja, a não ser que o interesse envolvido ali seja ainda maior, o que é caso de exceção, são pouquíssimas propriedades fronteiriças que foram regularizadas, mas fora desses casos, os negócios jurídicos realizados sobre propriedades de fronteira, eles são absolutamente nulos e, portanto, aquelas pessoas tiveram que ser retiradas de lá. Todas essas propriedades viraram terras devolutas, viraram propriedade da União e, a partir daí, elas vão ser distribuídas eventualmente para a Marinha, elas vão ser distribuídas eventualmente para o Exército, que também necessita na mesma situação, na criação de bases e assim por diante. Então, elas vão sendo, aos poucos, regularizadas, mas não no sentido de regularizadas para particulares, mas sim regularizadas para o próprio poder público. Aí o poder público vai dar a melhor destinação possível para aquelas propriedades que passam a ser, então, terras devolutas. Desses negócios jurídicos que foram regularizados, das terras de fronteira, só tem um defeito possível, tá? E que foi reconhecido posteriormente, que é a ausência de oitiva do Conselho de Segurança Nacional, porque mesmo quando era possível a cessão, a venda dessas propriedades, era necessária a oitiva do Conselho de Segurança Nacional. E aí, se não aconteceu essa oitiva, aí até mesmo aqueles que em tese poderiam ser regularizados não serão, por conta desse defeito no negócio jurídico
e aí o negócio jurídico acaba sendo anulado e, portanto, não ganha essa sobrevida. Beleza, pessoal? Encerramos por hoje. Até semana que vem.